O Invista já no seu segundo bloco, falando hoje com o arquiteto e urbanista Delcides Regatieri, que é coordenador de combate a enchentes e áreas de risco aqui da cidade de Osasco. Ninguém melhor do que ele para falar um pouco dessa calamidade que nós estamos vivendo, né, Delcides? É verdade. Eu ouvi o noticiário há mais de 60 anos, não chovia em São Paulo e região, como está chovendo agora? Na verdade, o mês de janeiro superou praticamente todas as médias anteriores, né? Desde quando você começou a fazer o DAE, enfim, os órgãos ligados à hidrologia, né? Começou a fazer, na verdade, as marcações, né? Os registros, né? da quantidade de chuva. Nunca se viu um período de chuva tão intenso, né? Praticamente superou, inclusive, 1947, que foi o período de maior intensidade de chuva, né? Se não superou, chegou ali perto. Até para alimentar um pouco de dados, hoje acho que é o 47º dia de chuva ininterrupta, né? Que nós é verdade, estamos tendo. Né? Na verdade, assim, a gente teve um período, né? Dezembro também superou. E assim, e às vezes as pessoas perguntam, né? Infelizmente, alguns meios de comunicação, às vezes até ou desinformado ou mal intencionado, é evidente, o nego fala assim, olha, então aquela obra que foi feita lá não serviu para nada, não foi dinheiro jogado fora, e isso não é verdade, né? Se não tivesse a obra, poderia ter sido um caos muito pior. Com certeza, né? Dentro da história, por exemplo, do Rochidale, por exemplo, você já teve situações, anos, onde você tinha 2 metros de água dentro da casa das pessoas. Você ter água, às vezes, na frente da sua casa, ou invadindo até mesmo sua residência com a lâmina de 10, claro que não é uma coisa boa. Ninguém quer, na verdade, passar por uma situação dessa. É uma calamidade, né? Agora, o que acontece, o que o pessoal não percebe é o seguinte: muita coisa ainda tem que ser feita. E se não tivesse sido feita, com certeza, o volume de água que veio, né, nessas quantidades, com essas características, a situação seria muito pior, a tragédia seria pelo menos multiplicada por 10, né? Isso a gente tem certeza absoluta. Então, assim, quando a pessoa fala, olha, foi dinheiro jogado fora, não é bem isso, né? Não é uma verdade, né? E é isso que muitas vezes a pessoa tem que tomar consciência. Tudo bem, a situação não está boa, mas assim, as pessoas têm que acompanhar um pouco mais o debate que está sendo feito a nível, né, os próprios cientistas estão colocando esse debate, as mudanças climáticas. Por exemplo, a relação do microclima, como eu estava falando no primeiro bloco, que incide sobre a região norte e oeste, ela tem uma relação, por exemplo, com os ventos que vêm da região Amazônia. Agora você imagine essa relação. Né? Por exemplo, vem da Amazônia? Sim, você está entendendo? É todo esse conjunto de mudanças climáticas que vem acontecendo e que às vezes as pessoas não percebem. Por exemplo, tem alguns estudos e já está se apercebendo que o nível do mar está se elevando. Né? Por exemplo, você vai em Pernambuco, toda a região norte de São Paulo, do Brasil, norte e nordeste do Brasil, tem eventos onde que o mar está invadindo as praias, os locais onde pessoas já tinham construído casas. Então, assim, não é um fenômeno isolado que muitas vezes a gente reclama da situação aqui em São Paulo. Você tem que ver, é claro, a situação localizada como a gente está vivendo aqui, mas também tem que começar a ter uma percepção um contexto global da coisa. Um contexto global que está acontecendo. Isso é uma questão. E a outra, evidentemente, e que está relacionado a isso também, é o problema de uso e ocupação do solo, como eu estava falando lá. No Jardim Romano, aqueles locais, é uma região de várzea. Ali jamais deveria ser parcelado, ser loteado, porque é uma região de várzea do Tietê. Desde do Egito Antigo, por exemplo, a questão das cheias dos rios, o rio ele tem sempre o quê? O leito menor e o leito maior. Como eu estava falando, desde a época dos faraós, o pessoal
né? Tinha lá o Rio Nilo, na época de cheia, avançava, criava áreas que poderiam ser cultiváveis, né? Porque lá é quase que deserto no Egito, e o pessoal cultivava, depois o rio voltava ao normal. No Rio Tietê, o que se faz, as marginais é o antigo leito maior do Tietê. Sim. Você está entendendo? O que as pessoas não percebem é que eles avançaram sobre o rio. Não é o rio que está... rebelde. Que está rebelde. O volume está aumentando? Está aumentando. Agora, o Saturnino de Brito, que foi um grande sanitarista, assim, ele já tinha estudos que mostravam, olha, a área de várzea tem que ser deixada para que o rio, no momento de cheia, né, se alargue, se alastre, né? E, infelizmente, assim, você tem a ação do homem, né, que foi a retificação do Tietê e a própria marginal, que às vezes não compreendeu. Na verdade, o homem muitas vezes não compreende a natureza. E, evidentemente, a natureza acaba dessa forma, da forma mostrando para ele, né, que ele tem que repensar o seu modo de vida, repensar a infraestrutura urbana. Por exemplo, um projeto, como você faz um projeto de hidráulica, todos eles, né, assim, para você calcular, definir, todos eles pegam pela média anterior. As médias agora que estão se alterando nos últimos 5, 7 anos, que começaram a se alterar com grande incidência. Né? Então você vai fazer, você calcula para quê? Você calcula pela média. Né? As normas da ABNT, você é arquiteto, sabe que existe, e quando você vai fazer esse cálculo, você pega por isso. Então, muitas vezes as próprias obras hidráulicas podem ser superadas em si, quando você tem o quê? Situações de chuva que fogem da média. Fogem da média, da normalidade. Vamos mudar isso? Não, aí não depende só de mim como profissional, depende de todo um conjunto de regras, de tecnologias que já está configurada para se alterar. Agora, isso é importante, e é importante também a percepção da população em relação ao problema da coleta do lixo, né? Da impermeabilização intensa que vem sofrendo as cidades, né? A gente precisaria começar a pensar, olha, ao invés de impermeabilizar, que tal, né, deixar o piso permeável para que a água penetre no solo, ou que a gente faça uma retenção temporária. Osasco aprovou o projeto da lei das piscininhas. Agora a gente precisa caminhar mais, colocar ele em prática para começar a tentar reverter esse processo. Né? Ok. Delcides, nós vamos continuar falando sobre esse assunto que está interessantíssimo, principalmente que nós estamos sentindo na pele aí os efeitos da natureza sobre a nossa irresponsabilidade do ser humano, né? O Invista vai fazer um pequeno intervalo e volta já já.